Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, que em toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar uma Olá, queridos. Boa noite. Como estão vocês? Oi, gente, boa noite, tudo bem, queridos? Estamos nós aqui mais uma vez para cumprimentar vocês, dizer que essa noite vamos ter uma palavra maravilhosa, palavra inspirada por Deus. E para ministrar essa palavra aqui hoje para nós, quero convidar o pastor Bruno. Pode vir, pastor. Boa noite! Como vocês vão? Que bom estar aqui de novo com vocês. Nossos bispos nos pediram e os pastores também. Pastor Cavalho, pastor Gisele. Diz que vocês gostaram. Bom, se o Espírito Santo de Deus está usando, amém, né? Estamos aí de volta. Pastor Bruno lá da Sara Nossa Terra do Meia, com vocês, para mais um domingo trazendo uma palavra.
Como eu disse domingo passado, né? Eu estava orando, eu estou trabalhando em cima de glória, estudando sobre a glória, doxologia, a glória de Deus. Mas de novo essa semana, o Senhor falou, não quero que você traga esse assunto. Eu falo, Senhor, qual que o Senhor quer? Aqui quem manda é você. É você, meu Pai. E o Senhor falou, a semana passada você pregou sobre renovar por amor a Cristo. Então você falou que para que eles e você examinem as suas motivações, para que nós crucifiquemos a nossa carne, para que nós renovemos o nosso compromisso no reino de Deus. Nós falamos sobre o pecado, né, que eu considero um mau pecado lá de Davi, apesar de que não tem pecadinho nem pecadão, como diz Deus, mas nós vemos sua passagem lá em 2 Samuel 11, 4 a 12, 1, em que Natã, o profeta da época, usou uma parábola para falar com Davi sobre o pior erro que ele tinha feito, amém? Falamos sobre Urias e falamos também sobre como renovar. Aí eu disse a vocês, com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Nós falamos também sobre os tipos de crentes ou líderes, né? Irmãos que são líderes. Falamos sobre aqueles que são frágeis, aqueles que são resistentes, que aguentam pancada, mas não se moldam, e aqueles que são antifrágeis. Eu estava usando até a expressão não frágeis, né? Não frágil, mas é antifrágil, ou seja, representado por uma massa, né? Aquele que é resiliente, aquele que toma a forma da provação, toma a forma do problema e depois volta ao normal e volta mais forte. Nós falamos sobre isso, nós falamos sobre ser excesso de zelo. Eu dei um exemplo da minha própria vida lá na Sarameia, ano passado, e nós falamos sobre renovar o nosso compromisso de dedicação ao Senhor. E por fim nós falamos sobre desejar ardentemente ser usado por Deus, com a glória de Deus, com o poder de Deus, com a Shekinah de Deus. Nós falamos sobre Paulo, nós falamos sobre Pedro, nós falamos sobre aquele pregador que quer pregar para 5.000 pessoas e converter 1.000, 3.000. E aí eu perguntei para vocês, você está disposto? Você está disposto a pagar o preço de ser mais íntimo de Deus, se consagrar a Deus? Durante a semana eu mandei um vídeo para vocês, que eu recebi, que eu achei muito interessante, que fala justamente sobre o contato com a Bíblia. Quando você lê a Bíblia uma vez por semana, não acontece nada. 2 vezes por semana, parece que é a mesma coisa. Mas diz que a partir de 3 vezes por semana, já começa a ter uma mudança. Por que será, né, gente? A semana são 7 dias, 7 é o número perfeito, 3 é o número da Trindade. Diz que quando você passa para 4, o rendimento, né, todas as áreas da sua vida são afetadas. A sua predisposição em falar em Deus, a sua predisposição em não sentir mais sozinho, se você mora sozinho, né? E assim vai. Veja esse vídeo, está muito interessante. Ou seja, nós temos que ter contato diário com a palavra e contato diário e a todo tempo com o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós devemos fazer isso, insistirmos. Porque o reino de Deus é conquistado à força. Que força? Contra a sua carne, a sua vontade da sua carne. Porque quando você vai contra a vontade da sua carne, prevalece a vontade do teu espírito. E aí é vitória, irmãos. Aleluias! Então nós falamos sobre isso na semana passada. E como eu havia dito para vocês, Deus falou, não. Bruno, eu quero que você fale sobre perdão. Agora não me pergunte por quê. Deus mandou falar sobre perdão. E o tema da palavra, para a gente seguir uma sequência, né? É perdoar por amor a Cristo. Porque perdão, você não vai perdoar porque a tua esposa te pediu, porque o teu esposo te pediu, porque teu filho te pediu, ou porque teu líder te pediu, porque teu pastor te pediu, ou teu bispo te pediu. Você vai perdoar por amor a Cristo. Porque aí não tem jeito. Aí é perdoar ou perdoar. Mas antes de começar, né, eu sempre trago uma ilustração e eu estava preparando essa palavra. Ontem nós tivemos uma live, né, junto com vocês,
falamos sobre o Arena Outbox, né? E foi muito bom com a pastora Gisele, com a Cris, diaconisa Cris, com a Josi, com a Andréia, a pastora Cibele também participou. Foi muito interessante. Nós falamos sobre estabilidade nas emoções. Acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Mas aí teve uma live depois de adoração, ou seja, essa igreja está ficando movimentada e animada. Irmãos, prepare, recebe aí, o avivamento está chegando, hein? O avivamento está chegando em nome de Jesus. Agora, porque o Senhor pediu para pregar sobre perdão, Ele sabe. Porque antes de qualquer avivamento tem que ter arrependimento, reconciliação. Isso só acontece com perdão. Aleluias, glória a Deus. Então, pastor Bruno, o que você ia falar? Quando eu estava aqui preparando essa mensagem, me veio a memória, né? Porque na live eu também falei da minha vida, né? Que eu tive depressão na época que eu estava na Universidade de Brasília e tal, que eu entrei novo, 17 anos, uma família que sempre me exigia muito ser primeiro, no máximo terceiro da turma. Então eu cresci numa tendência de fazer as coisas de forma perfeita, que me prejudicou um tempo, e que aí, ao longo da vida, eu fui com a sabedoria de Deus, depois que me converti, foi estabilizando. Ainda estou trabalhando, porque a gente está num processo de... Primeiro você se converte, depois você entra num processo de santificação. Sempre, irmão, sempre, irmã. Você que está em Pedra de Guaratiba, você que está ouvindo essa palavra, não importa onde, sempre esteja com o teu coração aberto e disponível a aprender. Não importa a tua idade. A gente estava comentando, Outbox é para jovem... Não, é de 8 a 90 anos. Se você não tem ainda esse... mas eu tô com 95, com 100. Também serve para você. Outbox é fora da caixa. A igreja não é o edifício, a igreja somos nós. E nós somos chamados para irmos e falarmos de Jesus. Em nome de Cristo. Aleluia, que felicidade estar com vocês. Então, o que você lembrou, pastor Bruno? Então, eu tinha passado esse período de depressão e falei, olha, vou voltar a estudar, quero seguir minha profissão, não era convertido ainda. Até cheguei a aceitar Jesus na igreja, na época de crise, mas aceitei como meu Salvador, como meu Senhor, não queria nada, né? Só queria ser eu mesmo o Senhor. Então, continuei no mundo, mas eu tinha aquela coisa sempre comigo. Eu tenho que ter uma profissão, tenho que me virar, né? Eu quero constituir família, e assim foi. Como eu tinha trancado a Universidade Federal no curso de Engenharia Elétrica, e eu fiquei sabendo que no final do curso o pessoal estava formando e não arranjando emprego, eu falei, quer saber? Eu vou mudar para a mesma área, que é a área de exatas, que eu gosto, mas vou mudar para uma área que dê dinheiro para quem está formando. Aí eu lembrei de que, na época nem se chamava computação, nem se chamava ciência da computação, se chamava ainda processamento de dados. Aí eu falei, o quê? Vou fazer um novo vestibular e vou cursar processamento de dados. Aí eu falei, só que dessa vez eu vou fazer à noite para poder trabalhar de dia, né? Ou estudar alguma coisa que eu queira de dia. Fiz o vestibular na Universidade Católica de Brasília, passei, tava bom, né? Tinha base, e aí tava estudando à noite. E eu falei, você quer saber? Eu lembrava da universidade, falava, nossa, aqueles laboratórios velhos lá, ultrapassado, o erro da medida dava mal que a medida, por isso que eu fiquei desencanado, perdi o gosto por aquilo, o ânimo. Aí eu lembrei que quando eu estava na 8ª série, hoje chama 9º ano do ensino fundamental, nós tivemos uma disciplina que a gente fazia visitas a colégios profissionalizantes e a gente visitou o Senai, né? Morava em Brasília, numa cidade satélite chamada... Não, eu estava no plano piloto, na Asa Sul. Mas na época desse 9º ano, eu morava em Taguatinga, onde eu nasci, em uma cidade satélite, que a gente chama. Cidades que são em torno lá da esplanada dos ministérios, que você vê sempre no jornal, Palácio da Alvorada, STF, Palácio do Planalto, então ali é o centro. E nós temos cidades em volta, cidades satélites. Por exemplo, Bispo Jonas e Bispa Vera, eles eram de uma regional, eles eram responsáveis por uma regional, cuja sede era na cidade satélite de Sobradinho. Então era a cidade satélite de Sobradinho, todo o norte do Distrito Federal e norte de Goiás. Amém? Pra vocês entenderem. Então, eu nessa oportunidade que eu estava lá na 9ª série, né, no 9º ano, né, agora se for falar, eu tive a oportunidade de conhecer o Senai.
Então sempre gostei de eletrônica, dessas coisas. Nossa, como eu fiquei maravilhado, aqueles laboratórios e tudo. Bacana. E aí pastor Bruno, vamos lá. Logo que eu entrei nessa universidade católica, eu falei, vou lá no Senai e vou agora sim fazer o que eu quero no meu coração, fazer um curso de eletrônica. Comecei a fazer curso de eletrônica. Fiz eletrônica básica, fiz eletrônica digital. Quando eu estava terminando o curso de eletrônica digital, apareceu rumores de que ia acontecer lá no Senai um curso, primeira turma no Brasil inteiro, do primeiro curso técnico em manutenção em microinformática. Então a microinformática estava começando, precisava-se de técnicos para fazer manutenção nos microcomputadores, nos notebooks. E aí o pessoal, não, tem que fazer uma prova. Eu falei, prova? Então deixa comigo. Eu era craque das provas, fiz a prova, entrei na turma. Como é que era? Estudava de manhã e à tarde, nesse curso técnico. E eu fazia faculdade de processamento de dados à noite. Eu falei, tudo em Taguatinga, o que eu faço? Falei, vou mudar. Falei com a minha irmã que morava em Taguatinga, falei, posso morar aí um ano? Pode. Fui para Taguatinga, porque não ia ter tempo de ir lá e voltar no plano piloto, 22 km para ir, 20 km para voltar todo dia. Daí eu não ia aguentar. Eu falei, vou fazer isso e vou seguir. E aí qual era a moral da coisa? Além de ser o primeiro curso no Brasil todo, ou seja, você já ia sair empregado, você ainda ganhava um salário mínimo de bolsa do CNPq para estudar. Aí eu falei, é comigo mesmo, né? Comecei a fazer o curso. Sei que na nossa turma tinha pessoas muito capazes, mas heterogêneas. E eu lembro que eu na era do mundo, né? Eu falei com vocês que eu aceitei Jesus, mas só como Salvador, né? E aí tinha um irmãozinho que era da... Depois eu descobri, né? Descobri que ele era da Assembleia. Era o Edivaldo. E era um rapaz muito branco e muito calado, né? Ficava no cantinho dele ali. Inteligente, estudioso. Mas tá, eu era muito falante, já tava, né? Já era um pouquinho mais velho, tava com 21, a turma era de 18, 19 e tal. Já tava na universidade, na época, né? Já tinha experiência com engenharia, com um pouquinho de engenharia, não sei o quê. Sei que aí, tipo, fiquei meio líder da turma. Então, quando era para fazer uma coisa, fazer outra, eu dava, né, meus pitacos ali, pá. E quando era alguma coisa que não era muito certa, irmãos, esse irmãozinho vinha e falava, não, isso eu não aceito, não posso fazer de jeito nenhum. Ah, não dá, Bruno, você tá errado, não sei o que. E rapaz, eu olhava para ele e falava assim, mas esse cara, estranho ele. No outro dia ele já tava conversando comigo. Eu falei, acabou de brigar comigo? Pelo mundo a gente, né, quando briga, dá um tempo, né? Eu falei, não tem perdão. No outro dia o rapaz já estava conversando comigo, eu falei, olha, esse cara tem alguma coisa diferente. Porque ele discorda de mim e tal, a gente, né, quase chega, né, não chega aos fatos, né, a vida de fato, mas assim, fica bem discordante, bem chateado um com o outro. E no outro dia ele vem conversar comigo normal, estranho, né. E nisso eu olhava para o Senai e falava, gente, eu estou fazendo esse curso aqui e vou terminar. Termino processamento de dados, termino engenharia, venho aqui, vou ser professor, porque eu amo isso aqui, estou amando. E, gente, final das contas, por que você está contando desse pastor? Eu tenho certeza que esse rapaz orava por mim. Orava por mim. E o que aconteceu? Inverteu-se. Eu não fiz engenharia, fiz processamento de dados, passei na Receita Federal, comecei a trabalhar, me converti. E ele, pelo contrário, terminou o curso, prestou concurso para a Universidade de Brasília, prestou 2 ou 3, passou para Engenharia Elétrica, terminou com Engenharia Elétrica. E aonde que ele estava hoje, até uns 2 ou 3 anos, quando voltei a Brasília atrás, quando eu voltei atrás em Brasília, estava trabalhando no Senai. Eu não sei o que é o mistério. Eu sei que Deus faz coisas que a gente não imagina. Ou seja, o que eu penso, o propósito que era meu, que eu queria no meu coração, não aconteceu. Aconteceu o propósito de Deus. Deus ser o pastor. E o propósito que ele tinha no coração, e ele já era irmão, de repente ele ia ser até pastor, alguma coisa, não aconteceu. Aconteceu dele formar no curso que eu formei e trabalhar no lugar que eu queria trabalhar. Deus é que faz, né, irmãos? Nós, como diz a palavra de Deus, nós fazemos muitos planos, mas o plano que prevalece é o plano do Senhor. Amém? Então, só para a gente começar a descontrair, então vamos à palavra de hoje. Perdoar por amor a Cristo.
Anote aí, por favor, qual é o texto base. Está lá em Mateus, nós vamos falar muito sobre o Evangelho de Mateus hoje. Mateus, capítulo 18, verso de 23 a 35. Anotou? Mateus 18, 23 a 35. Mas primeiro vamos para uma introdução. Ih, pastor, falou e ainda nem introduziu. Misericórdia, né, irmãos? Então, gente, qual é o ministério principal de Jesus Cristo? Você sabe me dizer? Ele veio trazer o verdadeiro amor? Ele veio explicar a Bíblia? Qual foi o ministério? Qual é o ministério? Qual foi o principal? Por que ele veio? Eu já vou responder para você. O ministério da reconciliação. Que é isso, pastor? Ele simplesmente fez o que a gente nunca conseguiria fazer, nenhum de nós, porque nós todos éramos pecadores. Em todos os anos da história, antes dele, depois dele, e assim vai ser, porque nós nascemos com a natureza caída, desde Adão e Eva, que são os pais da humanidade. Amém? Então, o que ele veio fazer? Ele veio reconciliar o ser humano, você, eu, com o Pai. Isso é o principal. Ele morreu naquela cruz sem pecado. Sofreu, apanhou, morreu, derramou seu sangue inocentemente. Depois ressuscitou para fazer o quê? Para que nos desse a oportunidade. Se acreditássemos nele, em tudo que ele fez, pela fé, sermos reconciliados com o Pai. Nos tornarmos novamente, não só criaturas, mas filhos de Deus. Que privilégio. Amém, irmão? Você pode dizer um amém aí onde você está? Fala glória a Deus. Amém, porque Jesus já fez tudo por mim. Ah, é, pastor? E agora, o que eu tenho que fazer? Espírito Santo, palavra. Espírito Santo, palavra. Então vamos atacar com o Espírito Santo e com a palavra. Espírito Santo, governador, a primeira pessoa, a pessoa mais importante dessa terra, aquele que mora no seu coração, que testifica da tua salvação, testifica que você é filho do Deus Altíssimo, que você tem um irmão mais velho que é tremendo, que é Jesus Cristo. Eita, primogênito tremendo que nós temos. E testifica que a gente tem que seguir o alvo, nós temos que seguir um foco, que é, quem é o foco? Nós somos cristãos, cristão significa pequenos cristos, ou seja, nós temos que ser imitadores do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Então, reconciliação, o Evangelho, a essência do Evangelho. Claro, amor, Deus é amor. Mas por amor, ele nos reconciliou. Desde que Adão e Eva caíram, ele já tinha um plano de reconciliação. Que ia ser o filho da mulher, né? O filho da varoa, né? Que ia vir, né? Que a serpente que foi amaldiçoada ia picar o seu calcanhar. Não era isso? Mas vamos lá. A cruz. O que fala a cruz para nós? A cruz fala que há um sentido vertical e há um sentido horizontal. São os dois mandamentos que Jesus deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todas as forças, entendimento, pensamento da sua alma. E, logo em seguida, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso, Jesus falou claramente, isso é toda a lei e todos os profetas. Ou seja, o Antigo Testamento. Ele resumiu em duas leis apenas. Duas leis em amor. Amar, 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 amar. Então, a vertical nos diz do nosso amor, nossa reconciliação com Deus. Deus nos perdoou por causa do sangue de Jesus. Nós temos reconciliação com Ele. E Ele falou assim, agora a consequência é que você ame o teu próximo, ame o teu irmão como a ti mesmo, porque senão não vai fechar a cruz, o ministério da reconciliação. Ou seja, o mesmo perdão recebido de Deus, que nós recebemos, Deus quer que nós pratiquemos entre nós. Ah, é, pastor? Quer dizer que a pessoa, por exemplo, o ladrão na cruz, ele já aceitou Jesus e já foi para o paraíso, foi. Não precisou nem de praticar o amor ao próximo. Mas ele praticou sim. Quem que ele praticou?
Com quem que ele praticou? Com o próprio Jesus, que era 100% Deus, mas era 100% homem. Então ele praticou. Esse homem não roubou, não fez nada errado como nós, ele não merecia estar nessa cruz. Ele praticou o amor ao seu irmão, ao próximo. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, uma coisa não anda sem a outra. Eu ligado em Deus, eu ligado aos meus irmãos. Amém? Então se Deus me perdoou mesmo, porque eu não tinha chance, nem você, Ele quer o que de nós? Que nós perdoemos os nossos irmãos. Aí vem, né, a parte, aí você fala, pastor, aí vai pegar. Vai. Mas Deus não dá uma cruz mais pesada do que eu e você conseguimos carregar. Atente nisso. Ele não te dá uma mochila mais pesada do que você consegue carregar durante a vida. Deus é um Deus justo. Ele não é só fiel, ele não é só amoroso, ele é justo. Amém? Glória a Deus. Então, o pastor fala na Bíblia aí, então, como é que é esse negócio? Vá para Mateus, capítulo 5, verso 23 a 24. Mateus, falei que era muito Mateus hoje? Mateus 5, 23 a 24. Diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Vá primeiro perdoar o seu irmão e ser perdoado pelo seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Por que eu lembrei da live de ontem de Pedra de Guaratiba sobre adoração? O que é ofertar, pessoal, no altar? É uma forma de adorar a Deus. Então Deus só recebe adoração se você estiver acertado com teu irmão. Se você perdoar e ser perdoado pelo seu irmão. Por quê? Por quê, pastor? Porque ele liberou o maior perdão. Ele liberou o maior perdão. Se ele liberou o maior perdão, ele diz na palavra dele, ele fala assim: como é que você diz que me ama, que sou invisível, e não ama o teu próximo, que é visível? Então você não me ama. Percebeu? Então, se eu amo a Deus, logo eu amo o meu próximo. E aí vai. Pastor, coisa esquisita. Continua aí. Então, perdoar por amor a Cristo. Primeiro item. Quem não perdoa, não é perdoado. Então, eu acabei de introduzir isso. Perdoar por amor a Cristo. Não vai perdoar por mais nada. É uma coisa de Deus, uma coisa divina. Porque tem perdão que você fala, isso aí eu não consigo perdoar. Não consegue mesmo. Pelo sentimento não consegue não. Mas a gente vai ver mais pra frente como é que é perdoar. Então, quem não perdoa, mas anote aí no teu coração, quem não perdoa não é perdoado. Isso é certo. Se tem coisas que são certas, essa é uma delas na palavra do Senhor. Quem não perdoa não é perdoado. Então, perdão ou falta de perdão faz toda a diferença na vida de alguém, sim ou não? Pastor, você acabou de falar. Claro que faz. A palavra é clara. Se eu não perdoo alguém que me ofendeu, logo, Deus também não me perdoará. Pastor, quem é que falou isso? Teu irmão mais velho, Jesus Cristo. Mateus 6, 14, 15. Você já ouviu falar da oração do Pai Nosso? Logo que ela acaba, no versículo 13, vem 14, 15, que diz assim, Mateus, capítulo 6, falei muito de Mateus? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 14 e verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Agora ele continua para reforçar. No 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Fala assim, misericórdia. Misericórdia mesmo.
É praticar ou não praticar. Sim, sim, não, não. Deus nos perdoou gratuitamente, mesmo sem merecermos. Isso aí, não, eu tenho certeza, se você é convertido, se você é cristão, não há dúvida. Você, como eu, nós antes de recebermos o Jesus Cristo, nós estávamos chafurdando em lama. Em termos de pecado, nós éramos como porcos nas lamas. A lama era o pecado. E a gente se lameava porque para nós não fazia diferença. Às vezes a consciência até apertava um pouquinho porque nós nascemos em um país com valores cristãos. Mas continuávamos a fazer. Quem estava entronizado no seu coração? O seu próprio eu. Era ou não era? Então, ou era outro ídolo, mas Deus não era. Então, como ele nos perdoou gratuitamente, sem merecermos, isso se chama graça, o favor imerecido. O que é que ele espera de nós, então? Sejam os meus imitadores, disse Jesus. Então, use o mesmo espírito de misericórdia para com quem te ofende. O pastor está apertando. Vai, irmão, vamos lá. Se perdoamos o nosso próximo, permanecemos na graça. Se não perdoamos, interrompemos a reconciliação que Jesus conquistou na cruz junto ao Pai para nós. Duras palavras, pastor, mas são palavras de Jesus. Lembra? Teve uma vez que ele falou palavras fortes. Tinham vários seguindo ele. Muitos pararam de seguir. Mas os mais próximos, os discípulos 12, falaram: nós vamos continuar contigo, Jesus Cristo. Jesus. Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Então Jesus é uma porta estreita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho é estreito, irmão. Não é como o mundo que te oferece vários caminhos largos. Entra aí. E depois você vai descobrir a porcaria onde você se meteu, a coisa ruim onde você entrou. Não. Deus fala. Deus é honesto do início ao fim. Ele é fiel. Ele é incrível, né? Ele é leal até o fim. Então ele diz: olha, eu sou Jesus Cristo e eu sou a porta estreita. Aquele que entrar por mim vai entrar em pastos verdejantes e vai descansar. Agora é estreito. E quem ouve a minha palavra, esse sim é minha ovelha. Aquele que não ouve a voz do pastor, esse não é. Aleluias. Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é honesto, o Senhor é justo, o Senhor não engana. O Senhor é o Senhor que nos dá segurança. Né? Não é? O Senhor é a âncora, é a nossa âncora. Não tem, muda. Ele é imutável. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Aleluias por nosso Deus. Gente, eu sou apaixonado por esse Jesus. Seja um apaixonado por Jesus. Outro dia, na última revisão de vidas que nós fizemos antes da Covid, acho que foi em novembro, outubro do ano passado, vieram jovens lá de Rio das Pedras perguntar: pastor, coloca aí por ordem de prioridade. Como é que isso justificaria o Evangelho? Falei: anota aí. Primeiro, ame a Jesus Cristo. Segundo, seja totalmente de Jesus Cristo. Terceiro, viva como Jesus Cristo viveu. Jesus Cristo é tudo para nós, irmãos. Não tem nem para cá nem para lá. É Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém. Mas pastor, traduz aí. Então, se não há perdão na horizontal, lembra da cruz? Se não há perdão na horizontal, logo, o que vai acontecer no relacionamento vertical? Ele vai temporariamente se afastar. Ele vai ser cortado temporariamente. Interrompe-se a graça alcançada por Cristo a nosso favor. Vertical. Pastor, traduz mais uma vez. Dá um exemplo mais claro. Você já falar, ou já aconteceu com você, que você está orando, e você vê que a sua oração não passa do teto, e bate e volta, bate e volta. O pessoal costuma dizer de céu de bronze. Eu estou vivendo um tempo na minha vida que o céu está de bronze. Sua oração não sobe, nem chega a Deus, nem volta de Deus. Quase 100% de chance, se você não tiver em pecado.
que é falta de perdão, alguma coisa, um perdão, alguém que você ofendeu, alguém que te ofendeu e você não liberou o perdão. Aleluia, fica a dica para você aí. Começa a avaliar, fala, Espírito Santo, som do meu coração. O que é que o Senhor está querendo falar comigo? Por que é que o Senhor pediu para o Bruno pregar sobre perdoar? Quem que eu preciso perdoar? Que situação que eu preciso perdoar? Quem que eu tenho que liberar? De quem eu preciso ser liberado? Amém? A Bíblia diz, se tem alguém que você sabe que tem algo contra ti, vai lá e procure. É pela fé, você tem que ir lá. Amém? Segundo item, então nós estamos falando de perdoar por amor a Cristo. Primeiro, quem não perdoa não é perdoado. Segundo, falta de perdão é uma prisão. Não é hashtag não, gente, é prisão mesmo. Falta de perdão é cadeia, são grilhões. Você está preso, você está acorrentado. Quando você está com falta de perdão, quando você tem dificuldade de perdoar, você não conseguiu perdoar uma situação, você está entrando numa cela, numa cadeia. Diz aí, pastor, então onde é que é? Primeiro eu quero ler com você o texto base de hoje. É uma parábola que, por incrível que pareça, quem contou? Jesus. É o apaixonado do pastor Bruno. Foi Jesus quem contou. Essa parábola está em Mateus 18, 23 a 35. Uma ilustração fortíssima que fala sobre nós, tanto no relacionamento vertical quanto no relacionamento horizontal, como seres humanos. Vou ler para você aqui. Chama-se, na minha Bíblia está escrita, a parábola do servo impiedoso. Ou seja, que não tinha piedade. Então, Pedro, olha o Pedrão aí. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Que era o que acontecia pela lei de Moisés? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, já adiantando, irmãos, na prática, quantas vezes que você tem que perdoar o teu próximo, o teu irmão por dia? Todas as vezes. Misericórdia! Uma vez Jesus falou isso com os discípulos, não só com Pedro. Sabe o que eles falaram? Senhor, aumenta a nossa fé. E perdão, a gente vai ver aqui na conclusão que perdão não é sentimento e é pela fé. Pela fé. Quanto mais fé você tem, mais você libera perdão. Mais você chega intimamente ao trono do Senhor, trono da graça. Mais você fica parecido com Jesus Cristo. E mais você vê o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida e através da tua vida. Aleluias. Recebe aí, igreja de Pedra de Guaratiba, sara a nossa terra. Vamos sarar essa pedra aí de Guaratiba em nome de Jesus. Conte comigo. Aleluias. E ele disse mais, 23. Então Mateus 18, 23. Por isso, Jesus falando, o reino de Deus, o reino dos céus, e Mateus ele sempre usa a expressão céus, porque Mateus, para quem não sabe, era um cobrador de impostos e era um judeu. Então os judeus entendiam não o reino de Deus, mas reino dos céus. Então ele usa a expressão, porque Mateus é que escreveu o livro. Então Mateus usa dos céus. Por isso, pastor, e o que isso tem a ver? Curiosidade. Não vai te acrescentar muita coisa não. O que acrescenta é Espírito Santo e palavra. Amém? Vamos lá. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou ele e sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Duro, hein? 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, Senhor, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Numa outra versão diz que ele devia 10.000 talentos. Talento
era uma quantidade de moeda que, traduzindo para hoje, seria 20 mil dias de pagamento de trabalho. Então, por exemplo, a pessoa faz uma faxina na sua casa, ou você é faxineiro, você ganha 115, 130, pensa você trabalhando 10 mil dias para você pagar essa dívida. Do que Deus está falando aqui conosco? Do que é que é parábola? Qual que é o significado disso? Aqui Deus está revelando, olha, eu vou mandar meu filho, você mesmo não conseguindo pagar, se você aceitá-lo, você vai ter o perdão de todos os seus pecados. E você vai ter a salvação eterna. Ou seja, nunca você vai ser merecedor. Vai ser pela minha graça, diz o Senhor. Mas vamos continuar. 27. Então, Mateus 18, 27. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Acabei de dizer, não é? 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, ou seja, um irmão, né? Um de seus conservos. Agarrou, não, mas saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, gente, era um salário de 100 dias. 1 denário por dia. Então, ou seja, era uma dívida, dava para pagar 10 mil reais, né? Se fosse 100 reais a diária. E ele disse assim, para esse irmão, para esse próximo, a Bíblia diz assim, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que deve. 29. Então o seu conservo caiu de joelhos, não foi a mesma coisa que ele tinha acabado de fazer com seu senhor, com o rei, que é o próprio Deus. Implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Ou seja, a gente está falando de um relacionamento vertical, que é para todos nós, e agora de um relacionamento horizontal. Você e um próximo e você. Mas, Mateus 18:30, mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. O Senhor é o rei, o Pai, Deus. Então o Senhor chamou o servo de novo, lembra aquele que foi perdoado? Nós, cada um de nós. E disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia, então, do seu conservo, do seu irmão, do seu próximo, como eu tive de você? Perguntou o rei. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, verdugos, né, em algumas versões, torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Ou seja, além de estar numa prisão, ele ainda era torturado todo momento, todo dia. Será que é onde que acontece isso, gente? Não é no inferno, não é? Assim também lhes fará meu Pai, ó Jesus concluindo, assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Irmão, dura palavra. Eu lembro quando eu tinha acabado de me converter, primeiro ano eu li a Bíblia toda noite. Eu realmente me converti. Lembro quando eu passei por essa passagem, eu falei, engraçado, como é que eu vou perdoar um irmão? Para mim tá mais fácil, né? Porque eu ainda não tenho quase nenhum irmão, é tudo amigo do mundo, é ímpio, né? Ledo engano, né? Vai passando o tempo, o que vai acontecendo com você? Todos os seus amigos viram seus irmãos. Que você vai começando a frequentar a igreja. Quem é o seu próximo? A maioria deles são irmãos. Amém? Ou seja, não dá para fugir da palavra de Deus. Mas, graças a Deus, aumenta-nos a nossa fé, Senhor. E Ele tem misericórdia e compaixão de nós. Aleluia. Glória a Deus. Então, primeiro, quem não perdoa não é perdoado. Qual o tema da palavra? Perdoar por amor a Cristo. Segundo, falta de perdão é uma prisão. Nós já lemos aqui mais de 2 vezes sobre prisão, não é? Então, em Mateus 18:34, ele diz o quê? Mateus 18:34 diz assim, irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Na prática, nós vemos isso acontecendo com quem não perdoa o seu irmão.
É verdade, pastor. É isso mesmo, dá para ver. Gente, com o tempo de ministério você vai vendo isso. Aí ainda se você é líder de célula, você vê isso. Se você é diácono, se você é novo convertido, você vai ver isso. Que isso realmente é verdade. Como assim? A vida dessas pessoas ficam amarradas, irmãos, por demônios, porque retiveram o perdão de Deus. Pastor, quais são essas torturas aplicadas em Mateus 18:34? Muito simples. Por exemplo, angústia, você vê pessoa que só anda angustiada. Depressão, não consegue sair da depressão. Enfermidades, debilidade física. Quer ver um exemplo assim muito, que acontece muito? Câncer. Câncer por motivos emocionais. Geralmente é falta de perdão. Geralmente é falta de perdão. É alguma coisa que não houve liberação do lado ou do outro. Você vê ex-mulher, a mulher separou do marido, aí não aceitou a separação, ou briga, não sei o que, aí daqui a pouco aparece com câncer. Isso é falta de perdão. Somatizando. Amém? Primeira ilustração que eu trago para vocês no livro do bispo Robson Rodovalho, o primeiro livro que ele lançou sobre quebra de maldições, né, mundo espiritual. Não é um que tem agora a série 1, 2 e 3, não. O primeiro, um fininho. Tem um exemplo que ele coloca lá, na época que ele ainda era lá ele estava já em Goiânia, mas ele era de Anápolis. E na igreja de Goiânia apareceu uma senhora, uma moça, né? Uma mulher nova. Que crente, lia a palavra, orava, estava nos grupos, mas quando havia a presença de Deus, quando havia aquele louvor, quando havia a glória de Deus se manifestava, aquela Shekinah, o que acontecia com essa mulher? Toda vez ela se manifestava. Ela entrava, ela ficava endemoniada. Aí começou na primeira vez expulsada, a segunda vez expulsada, a terceira vez expulsada também. Aí o pessoal começou a achar estranho, falou assim, olha, o bispo falou, pegou um casal de pastores e falou, vai lá na casa dela, vai orar lá e dá uma pesquisada, tem alguma coisa. Eu perguntava para ela, ela falou, não, tá tudo limpinho, eu já joguei tudo fora, já fiz isso, já fiz aquilo. Sei que esse casal de pastores chegou nessa casa, irmãos, e começou a olhar, vamos lá no seu quarto, morar, não sei o quê. Aí a pastora já tinha mais intimidade, abre esse armário e tal. Quando viu as caixas, joias, não sei o quê, né? O que é essa caixinha aí? Aí a mulher falou assim, não, isso não é nada não. Aí a pastora, não, me mostra aí. Já tinha liberdade, né? Em nome de Jesus, me mostra aí. Aí ela pegou, contrariada, disfarçando. Abre a caixa. Quando abriu a caixa, gente, sabe o que tinha dentro? A orelha de um ser humano, cortada lá dentro, já apodrecida. Aí a pastora perguntou, o que é isso aqui? Você pode me explicar? Aí a mulher entrou em conflito lá e aí confessou tudo. O que era aquilo, gente? Eles eram uma fazenda, né? Então, teve um invasor de terra que entrou em litígio com o pai dessa mulher. E na briga, esse invasor deu um tiro no pai dela. Sei que no desenrolar da história, veio um jagunço lá do lado do pai dela e matou esse homem. Então a raiva, a ira deles era tão grande que eles carregavam a orelha desse invasor como troféu de que tinham vencido. Tentou matar meu pai, não matou e morreu. Gente, uma brecha para a entrada de demônio. Ou seja, não houve perdão. Não houve perdão, muito pelo contrário, né? Tinha até uma coisa de idolatria, mas era também falta de perdão. Eu não sei pelo que você está passando, pelo que você já passou, o sofrimento, o que já te impuseram, a injustiça que já fizeram com você. Mas eu te digo uma coisa, isso é certo, que eu estou dizendo como ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Perdoe. Você fala, eu não consigo. Você não consegue não. Aí você, de joelhos, pedindo para que Deus te ajude, para que Deus te dê força, você vai conseguir. Em nome de Jesus, pode receber. Em nome de Cristo. Segunda coisa, rancor. Eu ouvi uma fala de um pastor outro dia, falou assim, diz que rancor, guardar rancor, ou seja, não perdoar, é a mesma coisa que
que você ir tomando veneno, um pouquinho de veneno todo dia, achando que você está matando o seu ofensor. Ou seja, falta de perdão, gera rancor, gera ressentimento, gera amargura. Quem é que é mais afetado? É o seu ofensor ou você? Com certeza é você. Então libere, irmão, libere. Ainda mais sabendo que tem coisa espiritual no meio, que os demônios são liberados quando você não perdoa, né? Ou seja, você vai brincar? Eu não vou brincar, não. Eu não brinco com as coisas de Deus, não. Em nome de Jesus. Como diz o outro, eu não tenho medo daquele que pode me matar com uma arma de fogo, com uma arma branca, tirar essa minha vida aqui, não. Eu tenho temor, sim, daquele que me julgando e não me achando justo, mesmo com o sangue de Jesus, porque eu andei errado, não quis andar, eu afastei, não quis mais saber de Deus, ele pode, além de me levar dessa vida, me levar para o inferno, para a prisão, ser torturado todos os dias. Está amarrado em nome de Jesus. Diga aí, está amarrado em nome de Jesus. Isso não vai acontecer comigo. Ainda mais eu que sou de Pedra de Guaratiba, SNT Pedra de Guaratiba. E eu também que não sou, mas estou ouvindo, é em nome de Jesus. Não tem isso para mim não. Eu estou com Cristo e não largo mão. Aleluias. A falta de perdão traz um dano maior em quem está ferido do que naquele que feriu você. Então, acabei de dizer isso. E aí, as pessoas chegam para nós, né, que são pastores, geralmente, aconselheiro, falam assim, poxa, pastor, não consigo perdoar. Sabe o que a gente diz para as pessoas? Olha, vem cá, não basta o primeiro sofrimento, que você já foi, né, ofendido, se já aconteceu isso com você, você quer juntar um segundo sofrimento? Você quer juntar com você uma mágoa, um ressentimento, um rancor? É isso? Você quer sofrer mais? Isso é sadio? Isso vai te fazer bem? Ou seja, a gente abre a mente. Agora, quem escolhe é a pessoa. Não dá para a gente escolher pela pessoa, nem devemos fazer isso. Aleluias! Irmãos, então estou concluindo a palavra de hoje. Perdoar por amor a Cristo. Sem perdão não há cura. Física, emocional ou espiritual. Sem perdão não há cura. Entenda isso. Não se, como é que a gente fala? Se engane. Não queira enganar a si mesmo, porque Deus está olhando, Deus está em você. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Não se engane. Deus não está se agradando de você se enganar. Sem perdão, irmão, irmã, não há cura. Segunda coisa, Mateus 5, 25 e 26. O que diz aí, pastor? Falei que era Mateus? Mateus 5, 25 e 26 diz assim: entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele e a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. Quem é o juiz? Ao pai. E o juiz ao guarda, o executor do pai. E você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto, é Jesus falando, gente, eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Ah, irmão, não brinque. Não brinque com essa coisa de perdão. Pastor, tudo bem, eu já entendi, estou convencido, estou convencida, mas me ajuda. Como é que eu faço? Segura aí. Então, como é que nós devemos ser? Primeiro, como é que você deve ser? Isso está em Efésios, livro de Efésios, de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 32, que diz assim: sejam bondosos e compassivos. Então, né, faz parte do fruto do Espírito Santo, né? Ser bondoso, ter bondade e ser bondoso. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Nós já temos um exemplo, nós já temos o parâmetro, nós já temos o padrão.
Agora, irmãos, é cumprir a palavra de Deus. Pastor ainda não me ajudou. Calma, chegaremos lá. Perdão, agora anota isso aí, você não pode esquecer nunca na sua vida. Amém? Perdão não é sentimento. Mas eu estou magoado, eu estou acabado, eu estou tão fedido que eu não consigo nem pensar. E fica que nem um disco rodando, pastor. Ó, a agulha, que é do tempo do vinil, a agulha parece que está rodando naquela mesma linha, não vai para frente nem vai para trás. É um disco furado. Irmão, irmã, perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Você aí sim, aí é lógica, aí é mente. Aí você tem que decidir, você deve decidir. Eu decido perdoar. É decisão e é fé. Lembra dos discípulos de Jesus? Então, Senhor, se eu tenho que perdoar quantas vezes forem que a pessoa for me ofender naquele dia, então aumenta a nossa fé. Então é realmente divino. Tem coisa que você olha assim, né? Quem trabalha, por exemplo, minha esposa além de pastora, é psicóloga. Tem abusos, tem ofensas que você fala, misericórdia, né? Essa pessoa não merece só morrer, né? Quem somos nós para poder julgar isso? Mas assim, no começo você já leva aquele susto, você fala, que atrocidade é essa? Mas irmãos, irmã, bota no seu coração, é uma decisão. A partir do momento que você decide e você chama Jesus para carregar esse fardo, Senhor, carrega esse fardo que eu carrego o seu, que é mais leve, e você começa a colocar de joelho e apresentar a cada dia, a cada semana, essa dor, ela vai diminuindo, ela vai reduzindo. Ah, pastor, mas já tem 3 meses. Vai, insiste, irmão, porque é pela fé. Então, Jesus, lembre-se primeiro de Jesus. Ele não me perdoou, ele não te perdoou. Você merecia? Não merecia de jeito nenhum. Ah, então, peraí. Eu vou olhar para Jesus, não vou olhar para esse ofensor. Eu vou liberar. Eu vou liberar. Eu vou liberar. É uma decisão e é por fé. Como é que eu vou conseguir? É pela fé. Fé. Sem dúvida. Fé. Fé. Sem medo, é fé. É acreditando. Deus se agrada e é galardoador daqueles que têm fé. Porque Ele é invisível. Amém? Então, fé. É decisão e é fé. Atitude de fé. Pastor, e o ímpio? Você está falando do irmão. E o ímpio? Irmão, perdoe o ímpio, como Jesus fez na cruz. Como Estevão, que foi o primeiro mártir, fez com os seus apedrejadores. Como é que Jesus fez? Jesus, no meio daquele martírio dele todo, ele olhou para cima e falou, Abba, não impute a eles esse pecado. Ou seja, tenha misericórdia e compaixão do ímpio. Você não sabe qual o espírito, qual a história de vida dele, qual o espírito que está conduzindo ele. Libere. Libere, não brinque com isso, libere, em nome de Jesus. E que Estevão, como foi Estevão? Estevão defendendo a fé, defendendo em Cristo. Pense num diácono cheio da presença, sinais, maravilhas, curas, ressurreições. Estava andando conforme a gente deve andar e precisa de andar. E os mesmos que crucificaram Jesus Cristo, os mesmos homens da lei, que a lei pura mata, né? Resolveram apedrejar Estevão. Ah, seu herege! E começaram a matar. Diz a palavra que ele olhava para o céu e o céu se abriu e ele viu o trono de Deus e Jesus ao lado. Ele falou, glórias. E ele falou, ele como ser humano, não era como Jesus, 100% Deus, 100% homem, não. 100% homem. Ele falou, Jesus, não impute a esses homens este pecado. Então, irmãos, é nós, como diz o povo, é nós, está na hora de nos posicionarmos. Semana passada foi renovar, fazer uma nova aliança com Deus, renovar a sua aliança. Mato a carne, ando com Deus, Espírito Santo, palavra de Deus. E agora, Deus mandou
Avisa lá, Bruno. Tem gente que precisa liberar perdão. Meu irmão, não importa o que fizeram com você. Não importa a humilhação. Não importa aonde a lata de lixo, a privada que te jogaram, te misturaram. Você deve perdoar. E você vai perdoar, porque é pela fé. E você vai decidir. Em nome de Jesus, Deus quer liberar a tua igreja. Deus quer liberar essa igreja, porque essa igreja é dele. É de Jesus Cristo. E Jesus Cristo deu o maior perdão para todos nós. Todos nós. Não importa o cargo. Não importa o cargo. Todos, cada um de nós. Não importa o tempo de conversão. Não importa nem se você é convertido ainda. Aprenda a perdoar. É uma decisão. Quem sabe você se converte tendo essa experiência. Falando, peraí, eu não consigo perdoar sozinho. Vou chamar esse Jesus aí que esse pastor está falando. Vem, Jesus. Vem. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Faça isso que o pastor está pedindo para mim. Me ajuda que esse sentimento seja arrancado de mim e se esvaineça, acaba diminuindo. Eu não quero mais sofrer essa dor. Eu não quero mais passar por isso. Gente, tem pessoas que não estão dormindo, porque lembram, estão com ressentimento, estão com angústia, estão ansiosos porque querem vingança. Meu irmão, a vingança é de Deus. Ele é o único justo que pode vingar. A nós somos abençoadores de vidas. Nós não devemos amaldiçoar ninguém. Nosso dever, Jesus não amaldiçoava ninguém. Jesus falou assim, lá irou-se, lá no templo, quando ele falou, olha, vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio, isso aí não, né? Agora, amaldiçoar as pessoas, queimar as pessoas, lá na cruz ele falou, não impute a eles este pecado. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje. E não quero deixar só a palavra hoje, eu quero fazer uma oração. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos, aí onde você está. Não tem problema não, que tua família vai estar te olhando, alguém vai estar te vendo, não tenha medo, nem se sinta constrangido. Você sabe que é com você. É você e Deus agora. E vai haver milagre, vai haver cura, vai haver libertação. Você vai sair da prisão, você vai ser perdoado porque você perdoou. Bote a mão no teu coração, vou orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu chamo a existência agora o mundo espiritual. E Senhor, toca. Eu dou uma ordem agora, não para o Senhor, mas para os anjos do Senhor, em nome de Cristo. Fala, Pai, envia anjos agora, nesse lugar onde essa pessoa está. Essa mulher está, essa senhora, esse homem, esse idoso, onde essa criança, esse jovem, esse adolescente está agora, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito e a constranja, em nome de Jesus, para que ele entenda, para que ela entenda agora que perdoar é decidir e que pela fé o Senhor já está curando, o Senhor já está trazendo alívio, o Senhor vai mostrar o caminho, e o Senhor não vai apenas liberar e fazer a cura, mas o Senhor vai fazer um milagre, o Senhor vai converter de verdade essa pessoa, o Senhor vai abrir todos os caminhos de todas as áreas da vida dessa pessoa, para que o céu de bronze suma, e o Senhor, as orações dessa pessoa suba, que essa pessoa desça. Essa pessoa que é casada, que ainda não liberou a esposa, essa pessoa que é casada, que não liberou o marido ainda tem um rancor, ainda tem uma coisa, uma mágoa, libere agora em nome de Jesus, porque você está prendendo a si mesmo, não é o seu cônjuge. Libere agora em nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor. Eu queimo agora toda a resistência maligna na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Você diz amém. Está selado. Nós ligamos na terra e o Senhor está ligando no céu. Agora, a tua cura, a tua libertação, em nome de Jesus. Então perdoe, não por amor a uma pessoa ou outra pessoa, mas a Cristo Jesus, que já te perdoou de uma coisa que você nunca conseguiria ser perdoado. Fique em paz.
Tenham uma ótima semana e quero dizer que é um prazer estar com vocês, falar ao coração de vocês, ser usado por Deus para falar, para ser instrumento nas mãos dele para vocês, porque eu também estou sendo cortado, eu também estou sendo trabalhado. Então é um prazer enorme. Quero dizer que eu amo vocês, muitos de vocês ainda não conheço, mas como Deus ama vocês, eu também os amo. Fiquem em paz, fique agora com louvor, que vai falar o teu coração. Depois a palavra do pastor de vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração. Tchau. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, e sobre todo nome eu sei. Aleluia! Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Você pode cantar, igreja, declara e diga: quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande
Glória a Deus. Louvado seja o nome desse Deus grande, desse Deus forte, desse Deus poderoso, desse Deus fiel. Glória a Deus, porque nós salvos em Cristo podemos declarar quão grande é o nosso Deus, quão poderoso Ele é. Todos são de ver o seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua bondade. Adoremos o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Sejamos gratos que Ele ache em nós verdadeiros adoradores. Que palavra abençoada. Obrigado, queridos. É nessa unção que eu quero abençoar meus irmãos. Amém. Pelo poder do sangue de Jesus. Eu selo vocês com o sangue de Jesus. Amém. Para que mal nenhum caia sobre vocês, nem a casa de vocês. Amém. Vocês estão selados com sangue. Vocês estão livres de qualquer tipo de acidente de carro, batida de carro, roubo, assalto, bala perdida. Essa Amém, doença amém. que anda por aí, nós estamos selados com o sangue de Jesus. Amém. E eu abençoo vocês pelo poder do sangue de Jesus. Eu abençoo vocês pelo poder do sangue de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Eu abençoo vocês pelo poder do sangue de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Eu abençoo vocês pelo poder do sangue de Jesus. E eu recebo em nome de Jesus. Deus ama vocês e nós também. Beijo para vocês. Amém, queridos. Boa noite. Tenham uma excelente semana. Amém.